Estamos hoje lançando aqui no edifício Anésio Leão, centro de Campina Grande, onde funciona a sede do Instituto Histórico de Campina Grande, o meu livro de poesias intitulado Cartapácio Mnemônico de Instâncias Poéticas, 430 páginas, editora IHCG. Estamos felizes aqui em receber todos os convidados, familiares e amigos. Boa noite a todos os campinenses, paraibanos, caririzeiros e principalmente a comunidade, o município de Boa Vista. Conheço o escritor, professor, musicista, maestro, cordelista, desenhista, professor universitário, professor de letras, um homem de múltiplas atividades e de uma inteligência ímpar, que é Ronieri Leite Soares. Nós temos muito afeto com ele e desde a sua infância já se mostrava uma criança excepcional, cuidadosa, estudiosa e, antes de tudo, muito presente no que escrevia, no que desenhava, no que fazia. Desde que nasceu, foi realmente uma alegria quando soubemos até do seu nome. Conheço os seus pais, conheço a sua vida, a dedicação, não só dele, mas também os irmãos. É uma família extremamente feliz, estruturada, e seus filhos são tão estudiosos quanto o pai, e uma esposa bonita e dedicada, que é minha sobrinha neta. O livro de Ronieri, Cartapácio, de Memórias Poéticas, é um livro espetacular. Ele é denso, é caleidoscópico e encerra toda uma trajetória de um artista multifacetado. É isso que caracteriza a obra de Ronieri, esse caráter multifacetado. Ronieri, ele além de um artista, ele é um cientista também. É um homem brilhante, que tudo que ele faz com muito amor, e por isso é que hoje ele nos vem brindar com o lançamento desse livro, que eu tive a honra de ser convidado de fazer o pós-fácil. Sem querer fazer jogo de palavra, quero dizer que esse pós-fácil não foi difícil, porque conheço já a obra de Ronieri há alguns anos e tive também a oportunidade de ser orientador dele na universidade. Então, Ronieri é um artista multifacetado, é um artista que sabe perfeitamente unir versos e trabalhar com outras facetas, como a música, a poesia nas suas mais variadas formas, mas também é um homem cuidadoso no seu fazer científico. Enfim, é um homem completo no tocante às artes da engenharia e às artes de prosa e verso. Bom, a ideia do livro foi ao chegar aos 50 anos de idade e olhar para trás e ver que uma produção poética de 36 anos não poderia ficar sem publicação. Então eu resolvi reunir todos os escritos e aqui o leitor vai ter a oportunidade de passear nos vários estilos, em vários momentos diferentes, porque o próprio livro divide-se em capítulos que exatamente funcionam como as instâncias mencionadas no título. São instâncias de poesias eruditas, poesias populares, poesias visuais, inário, que é a parte musical, e também eu dou, nesse caso, no capítulo final, voz e vez a outros poetas que podem mencionar, podem discorrer sobre a minha obra e também sobre o poeta em si. O nosso querido Ronieri Leite Soares, vice-presidente da Casa Eupídio de Almeida, é um membro que sempre colaborou muito com o nosso trabalho, principalmente com o jornal e com tudo que a gente vem fazendo. E ele tinha uma publicação dentro da linha científica, né, de um trabalho, e agora ele está inaugurando esse trabalho agora com poética, com a escrita de um escritor que está sendo inaugurado. Então ele traz um livro que conta praticamente parte da vida dele, né?
tudo que ele produziu, tudo não, parte do que ele produziu, e ele está ingressando agora nesse universo da literatura. Então, para a gente é um grande prazer ter uma figura como Ronieri, um ser humano extraordinário como ele é, e agora também um intelectual de alta grandeza. Então, nós do Instituto Histórico em Campina Grande está de parabéns por esse novel escritor que hoje surge na nossa cidade. Noite histórica para o nosso Instituto Histórico de Campina Grande, abraçando e acolhendo hoje o lançamento do livro do nosso confrade e vice-presidente Ronieri Leite Soares. Para mim, particularmente, que aqui estamos construindo essa casa, para mim é uma noite de júbilo. Que seja hoje e para sempre muitas comemorações, muito lançamento de livros dos nossos associados e da sociedade de Campina Grande. Uma noite de júbilo, vou repetir sempre, com muita alegria estamos recebendo a sociedade de Campina Grande, os intelectuais, os amigos e os familiares do nosso confrade Ronieri Leite Soares. Bem, eu agradeço a Deus até, posso dizer, a oportunidade de neste momento falar do meu primo Ronieri. Como boavistense é assim que nós nos tratamos e eu não posso deixar de fazer referência a essa patente dele ser um primo meu conterrâneo e que eu tenho profunda admiração. O maestro Ronieri, que eu digo que é assim, uma espécie de Lamartine Babo dos municípios paraibanos, porque assim como Lamartine Babo fez os hinos dos times cariocas, eu vejo Ronieri fazendo os hinos dos municípios paraibanos, né? E me comove profundamente quando eu tenho a oportunidade de ouvir o hino da nossa terra, Boa Vista, que foi composto por ele. Sobre a obra escrita de Ronieri, eu tenho muita satisfação, gosto muito e aprecio bastante a obra dele, os cordéis, certo? E nesse livro que ele está hoje lançando, eu digo que é assim, é como se fosse o conjunto da obra que ele está mostrando da vida dele, né? Do poeta, do escritor, certo? E da pessoa humana, de sentimentos pela pátria Cariri. Pois bem, hoje nós estamos diante de um momento muito especial, uma noite extraordinária, em que vamos ter o lançamento dessa obra, grande obra literária do meu confrade aqui do Instituto Histórico de Campina Grande, Ronieri Leite Soares. Pois bem, ele é um multifacetado, é um personagem multifacetado, porque ele atua em várias áreas da sociedade. Ele é poeta, é professor universitário, faz parte daqui do nosso Instituto Histórico. É uma honra muito grande para nós tê-lo aqui conosco. Então, essa noite que vai ter o lançamento desse livro, nós estamos diante de uma obra literária que vai contribuir muito para nós que gostamos de ler. Nós que apreciamos a literatura, a poesia e essas coisas que fazem parte da nossa vida. Isso aqui realmente dá um novo estímulo à aquisição de obras dessa qualidade, desse porte daqui, porque isso é um viés novo que está vindo para Campina Grande, uma obra que não vai ficar só nela, outras virão, se Deus quiser. Então, hoje é uma noite muito especial. Ele está de parabéns, mas os parabéns também, e principalmente nós que somos confrades daqui do Instituto, confrades e confreiras aqui do Instituto Histórico de Campina Grande. Desejo a ele muito sucesso e que se repita essas obras, ele por outros anos que nos presenteie. Nós estamos numa época natalina, hoje é dia 18 do mês de dezembro de 2024, ele está dando esse presente natalino para nós. Eu espero que no ano que vem, Ronieri, você traga mais outra obra-prima dessa para nós. Muito obrigado, feliz ano novo, bom Natal, feliz ano novo para todos nós. Obrigado. Gente, estamos aqui nessa noite no Instituto Histórico acompanhando o lançamento do livro do professor Ronieri. Com certeza uma satisfação poder encontrá-lo não somente na condição de professor, mas acima de tudo também na condição de escritor. E nessa noite com tanta gente, né, de qualidades distintas, e quando eu falo qualidades, falo dos lugares, né, de atuação, mas antes de qualquer coisa, amantes de história e amantes de leitura. Então, poder acompanhar o lançamento dessa obra de arte também é uma satisfação para a gente, para o nosso mandato, e a gente já deixa aqui a recomendação para quem quiser uma boa leitura, para poder se deliciar com essas questões de memórias, né, do professor Ronieri, possa com certeza também adquirir esse livro. E nós que fazemos o Centro Editorial do Instituto Histórico de Campina Grande, agradecemos penhoradamente a presença de Jô Oliveira. É um prazer enorme estar aqui prestigiando
o lançamento do livro de Ranieri, porque Ranieri é uma pessoa muito querida, muito ligada à história, à nossa história. Tudo que Ranieri faz está relacionado à história de Campina Grande. Por onde ele passa, ele vai captando tudo o que acontece na cidade, tudo o que já aconteceu. E Ranieri realmente é uma pessoa fantástica e fundamental para a preservação da história de Campina Grande, do Cariri, da Paraíba de um modo geral, né? Então, é um prazer enorme estar aqui junto com Ranieri para este lançamento e sabendo que esse é só um pontapé, muitos outros virão, como outros ele já outros textos, outras reportagens ele já fez, levantando a história das pessoas que fazem parte da história da Paraíba, inclusive Ivan Gomes, né? Ele já relatou histórias e detalhes que eu nem conhecia, né? E então, de tão curioso, de tão detalhista que ele é fantástico. Alguns leitores me perguntaram sobre o título exótico Cartapácio Mnemônico de Instâncias Poéticas, né? Cartapácio nada mais é do que um volume considerável de memórias, e por isso que, logo depois do substantivo cartapácio, eu coloquei mnemônico para poder mencionar a ideia de memórias, porque esse livro não é só constituído de poesias, mas também de memórias afetivas ligadas a essas produções poéticas. E as instâncias poéticas são exatamente os momentos, fases, períodos da vida em que eu experimentei estilos variados, colocando à disposição do meu leitor uma produção poética de 36 anos. A obra do poeta Ranieri Leite Soares, enfim, né, consagra essa figura assim, importante, o nosso confrade aqui do Instituto Histórico, que já tem um papel importante aqui na nossa instituição, como uma pessoa não somente sensível pela memória, sensível, né, pelo registro da história e dos nossos antepassados, é uma figura humana assim sem par, a ponto de ser o nosso vice-presidente hoje aqui do Instituto Histórico, né, dado a sua empatia, dado a sua inteligência e um caráter importante, né, que é a sua parte musical, né? Então, além de todos esses talentos, né, do nosso confrade Ranieri Leite Soares, ele agora aparece, né, com a sua obra Cartapácio, né, mnemônico de instâncias poéticas, né? Um belo levantamento, né, de assuntos ligados à poesia, ligado a assuntos também de memória, da própria presença dele, né, na música e tudo mais. Então, de suma importância, né, para ele, como um membro do Instituto Histórico de Campina Grande, já ter, né, um livro publicado, né? Então, parabéns ao poeta Ranieri Leite Soares, né? Nós do Instituto Histórico também nos engrandecemos com a publicação da sua obra e que ela tenha a circulação merecida. Luciano, todo contato da palavra. Boa noite a todos. Saúdo colegas, convidados, familiares, conterrâneos. Quero agradecer primeiramente a Deus por me permitir realizar este evento em que lanço o meu livro de poesias com a ajuda de todos vocês. Caros amigos, Cartapácio Mnemônico de Instâncias Poéticas resume um volume não só de poesias, mas também de memórias afetivas que se desenvolveram ao longo de 36 anos, desde a adolescência dos 15 anos incompletos até a idade madura de 51 estações. A inversão dos números
indica um período em que experiências poéticas se confundem com memórias afetivas construídas na linha sinuosa do tempo. Foram vários períodos em que inúmeras experimentações criativas se confluíram, desde a poesia popular até chegar na forma erudita, no soneto, no inário, nas postagens veiculadas nas redes sociais e também na poesia conhecida como visual ou concreta. Por fim, foi entregue um capítulo a outros autores que, em várias instâncias específicas, puderam exprimir suas leituras sobre o poeta e também sobre sua respectiva poesia. Assim, é este calhamaço de 430 páginas que suponho autobiográfico. Proponho como detentor de um valor artístico e ponho ao crivo do meu estimado leitor. Façamos agora um pequeno passeio por este livro, Cartapacio Mnemônico. Trago aqui, de forma breve, nos capítulos que se desenvolvem, que são as instâncias das quais eu falo, pequenos fragmentos. Primeiro eu trago, no capítulo 1, na minha fase augusta, especificamente na página 28, um pequeno fragmento do poema Enigmas de um Buraco, composto por 50 quartetos e escrito em 1989. E eu digo aqui, curioso é que eu comecei logo pelo erudito para depois conhecer o popular, ao contrário do que convencionalmente se pode imaginar como trilho ou trilha para se chegar a esse caminho poético. Eu disse, o beneficentíssimo e respeitabilíssimo Macérrimo, incredibilissimamente é magnificentíssimo, fez um vilíssimo e notabilíssimo cristianíssimo seu antiguíssimo e necessaríssimo celebérrimo. Depois, vamos para o capítulo 2, a segunda instância, onde eu experimentei as redes sociais. Está descrito lá na página 41, um pequeno passeio popular que eu fiz na comemoração dos 100 anos de vida do senhor José Félix, nosso conterrâneo. E eu disse para o próprio José Félix, como se fosse ele mesmo falando: meu olhar está cansado, minha fala anda lenta, a idade me isenta de pagar por meus pecados. Vivo bem acompanhado, sob a sombra do telhado, e feliz por ter contado todos os meus descendentes, que são provas das sementes que plantei no meu roçado. Com 100 anos de idade, escrevi a minha história. Quando falta-me a memória, não me falta a verdade. Digo com sinceridade que, conforme se alcança a velhice por herança, não se tem outra opção do que ter a salvação como fonte de esperança. E vamos passeando a partir do terceiro capítulo, minha terceira instância. Na página 71, eu trago no livro um soneto que eu fiz aos 15 anos de idade, O Último Bovino Submarino, para falar um pouco do peixe-boi. E eu disse, naqueles versos: morreu sem amor, sem sustentáculo, seu nome escrito em alfabeto maiúsculo, um enfermo súbito nos seus músculos, sofrendo no interior de um estábulo. Sua angústia foi o único obstáculo, tornou-se agonizante no raiar do crepúsculo, em vez do touro, tornou-se corpúsculo, sua vida, sua morte, não fora espetáculo. Talvez um Marte, um herói pela moléstia, sua paciência inteiramente modéstia, do pobre animal ninguém sentiu dó. Sua matéria transformou-se em carniça, a sua memória, nenhuma missa, decompondo sua matéria em pó. Depois passamos brevemente para o quarto capítulo, no inário,
E eu trago aqui especificamente na página 92 o hino que eu fiz para o Sesc Centenário de Campina Grande. Embora a letra fosse pensada para comemorar esta data, não houve em nenhum momento dos versos menção específica à comemoração dos 150 anos de Campina Grande. E esse hino ficou atemporal, exatamente por causa dessa característica, de não trazer a menção específica à comemoração dos 150 anos. E eu digo aqui na parte 1, Campina, dá-me teu ventre, pois quero nascer de ti, ou então ser adotado e assim honrado, sem ser daqui. Nascido ou não ter nascido, sou filho querido, daqui ou dali, com selo de ser adotivo ou nativo, e daí? És tu, ó Campina Grande, a mãe mais hospitaleira, que te faz reconhecida além de tuas fronteiras. Cidade cosmopolita, congrega vários talentos, no afã deste seu pendor, exporta labor para os 4 ventos. Colina da Borborema, és bosque de pleno vão, aonde qualquer semente que se alimente do seu rincão, só brota com tronco nutrido, e o fruto sortido dá mais do que o pão, com grande poder de fartura na cultura do seu chão. É neste presente vário que leio, enfim, procuro, nas laudas do teu passado, encontro em seu futuro uma previsão de glórias que traz desenvolvimento a todos os recantos teus, com bênçãos de Deus por merecimento. E depois eu caminho um pouco na poesia visual. A poesia visual, por ser não declamável, posso citar aqui brevemente, na página 142, a poesia Amor Romano. Olho d'Água, na página 154, e Angularidade, não angularidade, viu, Paulinho? Na página 168. Depois me encontro, a partir do ano 2001, com a literatura de cordel, já morando em Campina Grande. E eu aqui trago a penúltima estrofe do meu primeiro folheto, publicado em 2001, A História de Lampião. Na página 197 do livro tem, falando da chacina que matou Lampião. Eu disse, foram mortos nessa hora 11 membros na chacina. E depois decapitados sob a aurora matutina, comprovando aquela tropa que com grande disciplina tinha feito no Nordeste sua última faxina. Depois venho para um outro cordel, que eu menciono rapidamente, o Romance da Cruz do Gavião, publicado em 2018. E aqui a minha primeira estrofe do meu penúltimo folheto, na página 341, menciono como eu percebo o inverno e o verão, a fartura e a secura no nosso Cariri. E eu digo, sem falar em inverno e sem falar em verão. Eu digo, no Nordeste brasileiro só tem 2 estações, uma que descasca o rosto com suas radiações, outra que transforma o cinza em um verde de 1000 tons. E no anexo, no capítulo 7, no último capítulo, eu trago uma menção honrosa, me permita falar em memória do poeta Joselito Vitorino, com quem convivi na adolescência. E ele, percebendo a lira poética que estava sendo influenciada no coração deste poeta por Augusto dos Anjos, em 28 de 5 de 1989, disse a este poeta, palavras de Joselito, que está contido no livro na página 390. Nesta melancólica cidade, onde a solidão de fato existe, sinto a morbidez que tanto invade o
coração de um poeta triste. Para finalizar nesse pequeno passeio no meu livro Cartapácio, eu quero fazer votos de gratidão ao Instituto Histórico de Campina Grande, ao nosso querido IHCG e ao seu centro editorial, pelas sessões respectivas deste auditório e do selo desta editora, nas pessoas do professor Vanderlei de Brito, que aqui está, e Ida Steinmiller. Meus agradecimentos aos escritores que se disponibilizaram em preparar o prefácio e o pós-fácio, nessa ordem, professora Conceição Araújo e o professor, meu amigo, Benedito Antônio Luciano. Faço também um agradecimento específico ao poeta João Dantas, que conseguiu desprender imediatismo de boa vontade para que este edifício, o Anésio Leão, estivesse plenamente disponível no dia de hoje. Ao confrade Jonatas Pereira e à secretária Gabriela Steinmiller, parceiros indispensáveis na organização deste lançamento. A minha família, especialmente a minha esposa Rossana Gouveia de Lacerda, pela benevolência em conviver com um marido que respira trabalho e dedicação em tempo integral. A minha mãe Zefinha, Dona Zefinha, nascida numa pequena casa de taipa, nas Furninhas de São José da Mata, à beira do Riacho das Piabas, que hoje vislumbra seu filho deste prédio pomposo. Aos meus irmãos Renato e Dr. Raif, que aqui está, e ao meu saudoso pai Ronaldo Vitorino, pelo bom exemplo de vida que sempre me deu. Desejo a todos, para finalizar, um Feliz Natal, um ano novo cheio de realizações, paz e saúde, e que Jesus Cristo venha a nos abençoar constantemente. Minha gratidão pela atenção de todos vocês. Muito obrigado. Professor Vanderlei, é com você. Muito obrigado.